Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda no e-mail que está vindo aqui, que é um e-mail curtíssimo, mas olha, deu 15 minutos. Como desenvolver paciência e como lidar com conflitos familiares? Foi a pergunta que foi feita no e-mail, porque o e-mail é tão curto que eu posso falar. Na abertura eu já falo o que vai vir no e-mail. Vamos acompanhar? Vamos lá? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, você já recebe a análise no outro dia, clique aqui, assista ao vídeo explicativo, aqui na descrição do vídeo também tem todas as informações, tá bom? É só você se informar direitinho aí, certo? Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Olá, gostaria de saber como faço para ser uma pessoa paciente, saber lidar com os problemas familiares. E termino o e-mail. Ó, e-mail curtíssimo, hein? Bateu o recorde. Olha, minha querida, como que eu faço para ser uma pessoa paciente? Ai, ai, minha querida, eu também tô nessa. Nossa, André, mas você não é um cara paciente? Olha, você sabe que eu me considero um cara paciente. Porém, a minha paciência tem limite. Eu gostaria muito de ser aquela pessoa que, sabe, a outra tá gritando, berrando, falando, e a pessoa tá lá, não, mas veja bem, papapá, papapá, papapá. Gente, eu me considero um cara paciente, mas a minha paciência ela tem um limite, sabe? E aí, a hora que ela chega naquele limite, eu também sou explosivo. Nossa, e isso não é legal. Não é bom, não é legal. Então, faço uma autoavaliação para poder responder, inclusive, o seu e-mail. Por que que não é legal? Porque essas atitudes explosivas, elas podem fazer mal. Podem não, elas fazem mal. Então, amanhã ou depois, essa atitude explosiva vai fazer com que a gente fale o que não deveria ter falado. Né? Ai, André, isso já aconteceu comigo. Pois é, já aconteceu comigo também. E a tal história, a palavra falada e a flecha lançada não tem volta. Não adianta, atinge o alvo. Aí depois, então, a gente acaba falando coisas que são absolutamente mal interpretadas. E por quê? Pela maneira explosiva como agimos, ou não é que foram mal interpretadas, é que nós falamos aquilo de maneira totalmente mesmo na hora das emoções, na explosão do momento. Você falou aquilo, aquilo não tem como ser interpretado de outra forma mesmo, né? Tem que ser interpretado dessa maneira. Só que nós sabemos que a gente não quis dizer aquilo, mas dentro daquela explosão, aquilo ali é o que dá a entender de fato, por mais que a gente se justifique, por mais que fale, por mais que não sei o quê. Então, quando a gente começa a avaliar as consequências dessa atitude, então aí a gente começa sabe, a, eu faço isso constantemente, confesso para vocês, e não tenho problema nenhum de falar isso, porque sou um ser humano em construção. Estamos em construção. Eu acho que isso que é bacana, estarmos neste processo de construção. Então, eu faço isso comigo constantemente. Sabe, me reavalio, penso, falo, André do céu, por quê, sabe? Quantas vezes eu, como professor, gente, houve casos, né? Deu simplesmente, entende? Deixa, ai, finge que nada tá acontecendo, beleza. E outras vezes, aquilo foi, sabe, me tomando de uma tal maneira e aí, bum, explode.
aquilo foi me tomando, foi me tomando, me tomando, me tomando, e aí você explode, e aí a hora que você explode, ninguém segura. É igual, né, meu Deus, aquelas tragédias lá em Minas das barragens, né? Vem, e aí vem pegando tudo. Eu lembro que, né, eu explodi uma vez numa sala de aula por causa de uma determinada situação, e aí eu peguei tudo que eu estava vendo, né, e fingia que não estava vendo, porque tá tudo que eu estava vendo, aí eu peguei tudo, né? Até o menino que estava balançando a correntinha, coitado. O que que tem? Ele tá balançando a correntinha. Até ele eu peguei. Então, e você, para de balançar essa correntinha. Você entendeu? Deixa o moleque balançar a correntinha. Ele não tava falando nada. Então, cara, tenta. Você tá entendendo a complicação do negócio? Ai, André, mas é difícil mesmo dar aula hoje em dia? Não é fácil mesmo, gente. Sabe? Realmente é um desafio. Porém, eu vejo lá, tem professores que nunca explodiram e não é preciso a explosão para eles conseguirem controlar uma sala. Assim como eu também, muitas vezes, teve salas que eu nunca precisei explodir para controlar. Pelo contrário, né? Sempre falando, você vê que os alunos querem ouvir, que eles querem prestar atenção. Então, são coisas, né, que a gente vai aprendendo a lidar com a situação e a gente vai percebendo que a gente tem que ter esse autocontrole e que isso vai fazer bem para nós. Então eu não estou fazendo isso porque eu quero fazer média para os outros. O dia que a gente distingue isso, eu estou fazendo isso porque isso vai ser legal para mim. É igual a pessoa que, por exemplo, ela para de fumar. No começo vai ser muito difícil, não é? Se você é fumante, você sabe. Eu nunca fumei, então, mas eu conheço muita gente que fala o quão difícil é. O meu pai foi fumante durante 30 anos e ele parou. Mas ele parou justamente por causa de um vizinho de sítio que faleceu da idade do meu pai na época, justamente por causa do cigarro. E aquilo impressionou tanto meu pai que aí ele parou e não fumou mais. Ou seja, você está vendo? Naquele momento ele parou de fumar por ele. Eu não quero morrer. Você está entendendo? Ele parou de fumar por ele. Ele não parou de fumar por causa disso, por causa daquilo, para impressionar essa pessoa, para agradar aquela. Foi por ele. Eu não quero isso para mim. Então, vai ser difícil, mas eu não quero isso para mim. Então, é nessa hora que a gente começa a aplicar as mudanças. E eu tenho feito isso constantemente na minha vida. Não é fácil, gente, mas a gente tem que fazer. A gente tem que, sabe, dar umas broncas na gente mesmo, sabe aqueles chulapos de realidade que eu falo? Então, a gente tem que fazer. A gente tem que dar esses chulapos na nossa cara, não. E eu tô fazendo isso por mim, não tô fazendo isso porque eu quero pagar de bonitinho, não tô fazendo isso porque eu quero fazer média. Você entendeu? Eu não tô fazendo isso porque eu quero fazer média a hora que eu for gravar vídeo pro povo no YouTube. Eu tô fazendo isso, eu, André, por mim. Não tô fazendo porque eu quero fazer média para os outros. Porque eu quero... Tô fazendo isso por mim. Aí as coisas começam a acontecer. Aí as coisas vão acontecendo, certo? Esse é o primeiro item, da paciência. O segundo, minha querida, ficou um pouquinho vago para mim, saber lidar com os problemas familiares. Quais problemas? Quais situações? Então, desculpe-me, mas ficou assim muito, né? Ficou muito amplo, porque depende qual problema, depende qual situação. Tem tantas vertentes de problemas familiares, não é? Tantas famílias vivem determinados problemas, determinadas situações. Então, sinto muito, mas eu não vou... Tá muito vago para eu falar disso com você. Não tem como falar. Família é sempre assim. Família não adianta, né? A gente não escolhe. Os amigos, a gente escolhe.
e família nós não escolhemos. Então, a gente precisa muitas vezes entender determinadas características. Você sabe que eu já contei isso aqui uma vez num vídeo, mas o YouTube fez com que eu quebrasse muitos conceitos. Por isso que eu falo que o quanto que vocês me ajudam, as histórias me ajudam. Porque antes, não é, eu tinha uma ideia, por exemplo, de família a partir da minha. E hoje, atendendo tantas histórias, vendo tantos relatos, eu vejo que cada família tem uma configuração. Então, eu tinha uma ideia de família, mas era uma ideia de família a partir da minha, que graças a Deus, a minha família, enquanto núcleo familiar meu pai, minha mãe, eu, minha irmã, então, esse núcleo familiar, nós somos muito unidos. E assim, né, muito unidos mesmo. Então, eu dou graças a Deus por isso. Porém, aí é que tá. A gente vê que tem famílias que não existe isso. E não só o YouTube, eu dando aula, eu dei aula para um rapaz que quantas vezes em relatos, gente, nos meus trabalhos, porque os meus trabalhos proporcionam isso, né? Proporcionam eu conhecer e o aluno muitas vezes desabafa comigo. Então, quantas vezes eu tive que ler ali de aluno falando e desabafando comigo que a mãe falava para ele que ele era um estorvo na vida dela, que ela nunca deveria ter permitido que ele nascesse. Gente do céu, olha isso. Você tem eu nem posso falar de algumas coisas que eu já li em trabalho porque, né, nem posso. Não posso. Isso aí é sigilo total. Vou até ficar quieto. Mas vocês não têm ideia das coisas que eu já li, né, desses adolescentes, né, com 15, 16 anos, 14. Então, gente, infelizmente, nós temos assim várias vertentes e várias situações. Assim fosse aquela imagem do Dia das Mães, aquela mãe carinhosa segurando o filho com aquele olhar maternal. Tem mães que infelizmente competem com o filho. Sabe? Parece que quer reduzir o menino, a menina. É um tormento, são pessoas desequilibradas. Porque é a tal história. Não é porque ela é mãe que ela se tornou uma pessoa equilibrada. Ela era uma pessoa desequilibrada e vai se tornar uma mãe desequilibrada. É uma coisa evidente, não é verdade? Então, né, quiséramos nós que toda a família fosse assim, que toda mãe fosse amorosa, que toda mãe zelasse pelo filho, que todo pai, não é, tivesse todo o carinho e cuidado, mas não é. Então, minha querida, como lidar com problemas familiares? Como saber lidar com... A gente vai ter que entender que a gente não pode ficar comparando a nossa família com outra família, a gente tem que entender a característica e tirar, às vezes, aquela aura. Entende? Eu tiro a aura de mãe, eu enxergo a pessoa. A pessoa com quem eu convivo tem essas características aqui. E como que eu posso, então, lidar com alguém que tem estas características? Então, eu tiro aquela aura de mãe. Talvez eu me decepcione menos. Talvez eu me frustre menos. Porque, então, eu passo a exigir menos, entendeu? E eu me frustro menos nesse sentido. Porque eu queria que a minha mãe me amasse, porque mãe tem que amar. Eu não tive nada isso da minha mãe, então eu me sinto uma pessoa amargurada e frustrada por conta disso. A hora que eu tiro essa aura, né, de mãe e enxergo as características, eu vou perceber, cara, ela não tinha condição nenhuma de me amar. Você está entendendo? Então, não tem como eu falar, porque abre aqui vertente para muita coisa. Mas essa seria uma das coisas que eu teria que dizer sobre essa questão, então, né, e que me veio esse insight nesse momento. Eu tiro aquela aura de pai, né, o pai, e olho, não, esta pessoa, né, que é o meu pai, mas esta pessoa tem estas características aqui. Então não adianta eu querer agora encaixar ele dentro daquela aura do pai.
ele tem essas características aqui, cara. Então, não tem como eu encaixar ele dentro daquela coisa mágica do pai. Vocês conseguiram captar meu raciocínio? Então, talvez a nossa frustração e a nossa amargura, ela comece a ser resolvida nessa hora. Certo? Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Me acompanhe nas redes sociais. Instagram, Facebook, coloco muita coisa lá. Me acompanhe lá. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.